Olá, como havíamos dito na postagem anterior, hoje nós falaremos de um grande abolicionista da então província de São Paulo, hoje estado de São Paulo, que no século XIX, na segunda metade do século XIX, era um dos maiores produtores de café, exportadores de café. Era o agronegócio da época. Veja, a monocultura do café ontem e hoje outras monoculturas, né? Que mais do que matar a fome dos brasileiros, enriquece uma meia dúzia, porque visam primeiramente exportar. Exportar é o que importa. Aliás, isso era um refrão da época do regime militar. Exportar é o que importa. Então, esse movimento abolicionista, liderado por Antônio Bento, teve vamos dizer assim, uma representação significativa no estado de São Paulo. Eu vou falar do Antônio Bento a partir da obra do Robert Conrad, Os Últimos Anos da Escravatura no Brasil. Essa aqui eu estou na segunda edição, que é do ano de 1978. Esse livro é um clássico, que muita gente não conhece, que eu vejo que para entender todo o processo da abolição, ele é muito importante. Então, estamos falando da província de São Paulo, hoje o estado de São Paulo. Diz ele, abre aspas, nos demais pontos da província, outros abolicionistas exerciam uma ação direta para acabar com a escravatura. Esses revolucionários eram encabeçados por Antônio Bento, líder do movimento provincial desde a morte de Luiz Gama, em 1882. Membro renegado da classe dos fazendeiros, fanático do abolicionismo, inspirado pela fé cristã, que Nabucco e o jornal The Rio News compararam com John Brown. Bento era uma figura pouco ortodoxa, com uma tendência para usar chapéu de abas largas e longas capas negras. Então vejam que tanto Nabucco quanto a imprensa internacional, o jornal ali The Rio News, né, compararam Antônio Bento com John Brown, né, um abolicionista norte-americano. Os ativistas que seguiam Antônio Bento eram chamados de caifazes, um termo derivado provavelmente através de uma complexa associação religiosa ou mítica de Caifás. Caifás foi o alto sacerdote que entregou Jesus a Pôncio Pilatos. A chave para o uso dessa palavra por Antônio Bento talvez se encontre no Evangelho de São João, no capítulo 11, versículo 50, no qual Caifás, numa profecia inconsciente, afirma que, abre aspas, deveria morrer que Jesus deveria morrer pelo povo e que assim a nação inteira não pereceria. Fecha aspas. Seja qual for o significado exato do termo usado por Antônio Bento, que parece ter sido inspirado pelo simbolismo de Cristo, o Redentor, ele e seus seguidores
viam-se como instrumento da redenção do Brasil. Já não satisfeitos com os métodos legais, com os comícios, os desfiles e os fundos de emancipação, tinham montado em 1886 uma organização eficaz e muito ramificada, que se especializava em incitar os escravos a abandonarem as fazendas de seus donos, com ênfase inicialmente nas fazendas em que os escravos eram notoriamente maltratados. Então vejam vocês que o movimento de Antônio Bento, naquele contexto, era considerado um movimento radical, né? Que nos lembra um pouco, na Europa, aquele movimento que se insurgiu contra a Revolução Industrial, né? O movimento daqueles trabalhadores que viam as máquinas tomando seus lugares e que fizeram? Quebravam as máquinas. Era o que eles tinham para aquele momento. Se era certo ou se era errado, isso é outra conversa. Eu estou querendo dizer que, no caso do Brasil, o movimento abolicionista, aquele que traz os livros didáticos dos bacharéis em direitos, dos poetas, da elite consternada com a escravidão, era um dos movimentos, não era o único. Então, nós estamos apresentando aqui um movimento, né, que, para a época, era chamado de radical. Mas vejam que eles, inclusive, tinham inspirações cristãs, como aponta o texto de Conrad que nós estamos utilizando aqui. Sigamos. Instalado em algumas salas amplas emprestada pela Confraria Negra de Nossa Senhora dos Remédios, no centro de São Paulo, Antônio Bento publicou um jornal produzido rudimentarmente, que tinha o nome simbólico de A Redenção. Uma folha de propaganda na qual, segundo as palavras de Evaristo de Moraes, os fatos e os homens eram expostos em um pelourinho a nu. De gramática muito débil, esse jornal paulista dirigia-se principalmente, entre aspas, ao Zé Povinho, mas não tardou a ser lido tanto nas casas grandes quanto nas senzalas. Em São Paulo, Antônio Bento mantinha uma casa de alojamento para os desabrigados, assinalada no exterior por uma bandeira branca. Na sacristia de Nossa Senhora dos Remédios, da igreja de Nossa Senhora dos Remédios, quartel-general dos Caifazes, Antônio Bento reuniu uma coleção de instrumentos que antigamente haviam sido usados em escravos. Os instrumentos eram chicotes de couro, colheiras, correntes, cangas, gargalheiras de ferro, entre outros. Nesta casa de religião, Antônio Bento era olhado como uma espécie de papa, que ouvia diariamente, em audiência solene, os seus ministros. Os homens que se juntavam a Antônio Bento vinham de todas as classes e de todos os partidos políticos, incluindo os membros negros da Confraria de Nossa Senhora dos Remédios e a elite intelectual da província, ex-escravos e antigos donos de escravos e seus filhos. Participando na causa anti-escravatura, havia homens que ganharam fama em outros campos e outros que talvez tivessem permanecido desconhecidos. Não fora uma breve descrição de suas atividades que um seguidor aristocrata de Bento, o Antônio Manuel Bueno de Andrade, publicou cerca de 30 anos mais tarde um jornal em São Paulo.
Antônio Bento atraiu para sua causa um proprietário liberal de uma loja de louças, um pintor de altares e santos chamado Chico Dourador, os fabricantes de charuto de uma loja de São Paulo e seus proprietários, um ninho de Caifazes, nas palavras de Bueno de Andrada, sempre disponível quando chamado a proteger escravos abrigados na sua casa ali perto. Esses seguidores de Antônio Bento, entre os seguidores de Antônio Bento, incluíam o editor de um jornal abolicionista, chamado O Grito do Povo, e uma brilhante equipe de escritores. O movimento também contava com estudantes da Academia de Direito, nomeadamente o escritor Raul Pompeia, que se especializou em incitar os republicanos esquivos a viverem abertamente, segundo suas alegações e crenças. Os seguidores de Antônio Bento também incluíam comerciantes, padres, estudantes do ensino superior, oficiais do exército, funcionários de casas comerciais, tipógrafos, condutores ferroviários e até mesmo alguns membros da força policial da província de São Paulo. Os Caifazes, os seguidores de Antônio Bento, recebiam tarefas correspondentes a seus talentos. Um homem cujo apelido era Antônio Paciência tinha a prática de trabalhar em fazendas até poder encontrar uma forma de colocar todo um grupo de cativos no caminho da liberdade. A especialidade de um homem chamado Antonico era infiltrar-se nos alojamentos dos escravos altas horas da noite e convencer os seus ocupantes a fugirem, uma prática que finalmente lhe custou a vida. Com ramificações em muitas partes da província de São Paulo, com membro em instituições particulares, na burocracia do governo e até nas áreas rurais, o movimento parecia invadir a sociedade paulista, embora continuasse secreto e conspiratório. Da Igreja dos Remédios, escreveu Bento de Andrada, abre aspas, a trama revolucionária ramificou-se para muitas cidades do interior da província de São Paulo. Dos centros rurais mais importantes, Antônio Bento e os seus redatores da redação recebiam informações e propostas para a remessa de escravos. Em Campinas, no Amparo, Casa Branca e outros pontos de aparente predomínio escravagista, existiam grupos de pessoas que, sob muita reserva, conspiraram como verdadeiros Caifazes. Fecha aspas. Então veja que um movimento desse teor, numa das principais províncias do Império do Brasil, pressionavam para o fim da escravidão. Uma pergunta que não quer calar. Quem de vocês, ouvintes, seguidores, amigos e amigas, ouviu falar desse movimento na época de estudante, do ensino fundamental, do ensino médio? E como eu vos disse antes, até nós que cursamos o curso de História na década de 80, não tivemos referência desse movimento e de outros correlatos. Então, o nosso canal
tem também essa finalidade de trazer outras visões da história do Brasil, outras visões sobre a população negra, inclusive como atores e não apenas como coadjuvantes. E o movimento abolicionista, como nós já falamos anteriormente, ele teve várias vertentes. E o movimento que vingou, a proposta de abolição que vingou, foi a mais conservadora, que não boliu nas questões nevrálgicas da história do Brasil e da escravidão, como, por exemplo, a reforma agrária. Uma dívida que não foi resolvida e que ainda hoje é um tabu, sobretudo frente ao discurso do agronegócio. Na nossa próxima apresentação, nós continuaremos falando do movimento dos Caifazes, organizado por Antônio Bento, na então província de São Paulo, para mostrar que a abolição não caiu do céu, nem veio das mãos de Isabel, como cantou o samba enredo da Estação Primeira de Mangueira do ano de 2019. Divulguem esses conhecimentos que nós muitas vezes não tivemos oportunidade de adquiri-lo nos bancos escolares e mesmo através de outros canais de conhecimento. Um grande abraço, axé e até o nosso próximo encontro.